A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 40. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Enfim, chegamos ao capítulo 11 de Hebreus, o capítulo mais conhecido da carta aos Hebreus. São exemplos de homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. E eu preciso falar para vocês que o meu pai destacou a palavra fé neste capítulo. E ele contou 29 vezes a palavra fé. Ele fez referência, anotou na Bíblia dele 29 vezes destacando a palavra fé neste capítulo. E sim, esse capítulo é chamado Galeria da Fé, Galeria dos Heróis da Fé, Exemplos de Fé, ou como eu fiz o vídeo, eu botei pela fé. Quando nós falamos do cristianismo, nós falamos da fé cristã, da fé evangélica, da fé em Cristo. Porque sim, nós somos salvos pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é certeza e convicção. Mas isso não é igual a pensamento positivo, que hoje, nos nossos dias, parece que virou sinônimo, mas não é. A fé bíblica, a fé que nós professamos em Cristo, ela não é pensamento positivo. Ela é conhecimento do Altíssimo. É o conhecimento de quem Deus é. É o conhecimento do poder, da autoridade, do nome, do amor e da vontade perfeita de Deus. Nós temos fé em Deus porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos do caráter de Deus. A fé bíblica, ela é a realidade diária das nossas vidas. Nós cremos em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós esperamos em Deus. Porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos que o amor de Deus é eterno, não tem fim. As suas misericórdias se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Porque Ele nos deu o Salvador, Ele nos deu Jesus. E se Jesus nos ama ao ponto de morrer por nós, esse amor fortalece a nossa fé. Deus é todo poderoso, então eu posso ter fé, porque eu sei, eu conheço que Deus pode. O nome de Jesus está sobre todo nome, então eu tenho fé no nome de Jesus. Então a nossa fé, ela não é um exercício de repetição, de teimosia. Eu não quero dizer uma palavra aí que as pessoas dizem, A nossa fé, ela é a esperança em Deus, a esperança
nas promessas de Deus, a esperança em quem Deus é, em tudo que Deus fala, faz. Nós confiamos em Deus, nós confiamos na palavra de Deus, nós confiamos nas promessas de Deus. Então, por isso é a certeza de coisas que se esperam, por isso é a convicção dos fatos que nós não vemos. E a fé é uma loucura para as pessoas. Nós cremos, nós acreditamos e vivemos pela fé. O justo, o meu justo, viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós queremos agradar a Deus, nós vivemos para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, nós temos fé. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eles se tornaram ícones. Pessoas admiráveis pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Nós acreditamos que pela palavra de Deus é que tudo veio a existir. A existência vem da palavra. Então tu pode mudar qualquer realidade, circunstância pela fé, pela palavra da fé. 4. Agora nós vamos ver os exemplos de fé. Os heróis, né? E heroínas, porque temos homens e mulheres nessa lista. E outra coisa, ó, este vídeo da fé é um dos vídeos em alta do canal, que nós fizemos baseado em Efésios. Então, tu pode assistir também. Nós temos muitos personagens bíblicos desta lista na série Personagens Bíblicos. Tu tá acompanhando, tu é inscrito do canal, tu provavelmente até já assistiu. Mas se tu é novo, chegou hoje, tá assistindo esse vídeo, eu te convido a acessar as playlists do canal A Bíblia Diz e aprofundar o teu conhecimento desses homens e mulheres de Deus, que são exemplos de fé. Então, quem está nesta lista? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Quem tem vídeo no canal, quiser procurar na playlist Personagens Bíblicos, tu vai encontrar vídeos sobre Noé, Sara, José, Moisés, Raabe, Davi, Samuel. Certo? Se eu não errei nenhum, não esqueci de ninguém. Tu acessa a playlist e eu te garanto que Deus vai te abençoar, porque são homens e mulheres de fé. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o que a gente vê? Quando tu conhece quem te pede, quem te manda, quando tu admira, tu respeita, tu tem... olha o que ele diz. Ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quando tu quer ser aprovado, quando tu conhece, vamos dizer assim, o caminho, o modo de ser aprovado, tu tem uma vantagem.
Então, como Abel tinha intimidade com Deus, queria agradar a Deus, queria ser aprovado por Deus, ele ofereceu um sacrifício mais excelente. Então fica aí uma lição para nós. Se nós amamos a Deus, se nós queremos que Deus se agrade de nós, se nós queremos ser aprovados por Deus, nós devemos fazer algo mais excelente. 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Quem é Enoque? Tu encontra a história de Enoque em Gênesis. E Enoque andou com Deus. E fala 2 vezes, Enoque andou com Deus. Na genealogia não está a morte de Enoque. É dito que porque ele andou com Deus, Deus o recolheu para si. Deus trouxe ele para perto. E esse andou com Deus é um andou diferente de andar. No hebraico, no original, esse andou significa que ele conviveu, que ele conheceu, que ele tinha intimidade constante. Era um processo. Era uma história juntos. Entendeu? Enoque andou com Deus. Enoque tinha intimidade com Deus. E porque ele era tão próximo de Deus, estava com Deus, Deus o recolheu para si. Então ele não, olha o que diz, ó. Ele não passou pela morte. Ele não foi achado, porque Deus o havia levado. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que nos chama atenção? Primeiro, ele recebeu a instrução de Deus, ele foi divinamente instruído. Então, quando tu tem fé, tu aceita e tu busca a instrução de Deus. E olha que interessante, ele falou, viveu, testemunhou de acontecimentos que não se viam. Por quê? Porque não chovia sobre a terra. E Deus disse que ia chover, e não só que ia chover, que ia ter um dilúvio. E ele creu, ele teve fé. E ele salvou a própria família por causa da sua fé. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, falar de Abraão, falar de Isaque, Jacó e Sara significa falar de quem não viu o que creu. Falar de quem deu passos onde não tinha chão. Isso é saber quem é Deus.
É saber que quem fez a promessa é fiel. É saber que Deus é todo poderoso e que se Ele disse que vai fazer, vai fazer. Se Ele disse que vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então, quando tu age pela fé, quando tu vive pela fé, tu agrada a Deus. Deus se alegra contigo. Deus olha para ti e te abençoa. E tu recebe a promessa. No caso deles, a promessa aconteceu depois, né? Porque tinha que ter um tempo, um transcorrer do tempo, né? Para ter descendentes, para tudo acontecer. Mas eles começaram a viver o processo, o passo a passo. Isso também é uma lição para nós. Às vezes a gente fica ansioso, sabe por quê? Porque a gente só quer saber do amanhã, a gente só quer saber do fim, a gente só quer saber do que vai acontecer. Mas e o hoje? E o que Deus está fazendo hoje? E o que tu está conhecendo de Deus? E a presença de Deus? E a graça de Deus na tua vida? Então, eles se alegraram pelo processo, pelo dia a dia, por estarem sendo objeto das promessas de Deus. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Tu consegue imaginar isso? Tu consegue? Um pai que orou pelo seu filho, que recebeu a bênção, o presente, que era grato, agradecido a Deus, oferece. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Por quê? Aqui o autor diz, né, porque acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo, né, ressuscitar Isaque. Mas a gente também pode pensar, ele amava tanto a Deus, que ele, para agradar a Deus, ele abriria mão daquilo que lhe era mais precioso, daquilo que ele mais amava, daquilo que ele mais esperou por Deus. Se Deus está me pedindo, então eu vou dar. E sim, ele sabia que Deus era poderoso. Então, ele poderia ter ressuscitado Isaque. Mas não foi nem preciso, né? Isso é fé. Isso é conhecer o Deus a quem tu serve. Isso é acreditar independente das circunstâncias. Tu tá vendo tudo contrário, mas tu confia, tu espera, tu tem fé.
20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Então a gente vê Isaque, Jacó e José. Pai, filho e neto. Todos experimentando a fé em Deus. Todos recebendo o poder, a autoridade, a vitória, o cumprimento das promessas no próximo, né? Isaque viu a promessa se cumprir em Jacó. Jacó viu a promessa se cumprir em José. Tu está entendendo? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No caso aqui, a gente está vendo o Deus de Isaque, de Jacó e de José. 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então, tu não teme as pessoas porque tu teme a Deus, no sentido de obedece, serve, adora a Deus. E temer as pessoas no sentido de ter medo, né? Então, os pais de Moisés preferiram confiar em Deus. Preferiram esperar em Deus. E não temeram o decreto do rei. Pagaram o preço para salvar Moisés. E sim, não podemos esquecer de Joquebede. 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Tu tá vendo, assim, a interpretação do autor de Hebreus? Tu tá vendo a opinião do autor, a opinião do escritor? Tu tá vendo o que eu disse para vocês? Quando o Espírito Santo tá agindo, trabalhando, falando, quando tu ouve o que o Espírito Santo está falando, tu consegue interpretar, tu consegue entender, tu consegue compreender, tu consegue discernir, porque é o próprio Espírito Santo que inspira a palavra. Então, o que ele está dizendo? Tu nota que em cada um tem este comentário. Ó, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então isso aqui é uma inferência do autor a respeito do que ele recebeu de Deus, do Espírito Santo, sobre Moisés. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Então, ó, de novo, não ficando amedrontado, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então aqui tu tem a história de Moisés. A história do libertador de Israel.
que viveu pela fé. Que a cada passo, né, a vida dele era transformada. Ele dava um passo de fé e Deus o convocava, o chamava para mais uma missão. 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então, ela era uma mulher prostituta e estrangeira, que ouviu falar do Deus de Israel. E ela teve fé, que tudo aquilo era real, que era verdade, e que aconteceria do jeito que estava sendo dito. Então, o que ela faz? Ela protege os espias, e assim ela é salva. E o que mais direi? 32. Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, homem valente, de Baraque, que liderou o exército de Israel a pedido de Débora. E ao lado de Débora, né, sob, eu não quero dizer liderança, mas vamos dizer influência de Débora, venceu Cícera, uma história incrível. Débora merecia um vídeo sobre os personagens bíblicos. Eu não fiz sobre Débora, mas a história é incrível. E Baraque liderou o exército a pedido de Débora. Sansão, né? Jefté é uma história também interessantíssima, que ele foi desprezado porque a sua mãe era prostituta, né? E ele teve que fugir, porque os seus irmãos legítimos, né, não queriam ele por perto. E aí o que acontece? O tempo passa e os filhos de Israel vão pedir para Jefté lutar contra os filhos de Amon. E tem o voto de Jefté, enfim, é uma história bem interessante também. De Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Ó, aqui ele não cita o nome, mas cita a história. E nós, que estudamos o que a Bíblia diz, sabemos que ele está falando de Daniel, está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Enfim, é tu pegar do Gênesis, né, até Malaquias, todos os personagens bíblicos que venceram, que perseveraram, que lutaram pela fé em Deus. 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí a gente pode lembrar da Sulamita, né? Que não tinha filhos. E aí ela ganha um filho. E depois o filho adoece e morre. E é ressuscitado. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Aí a gente percebe também que agora começa a falar, vamos dizer, do Novo Testamento. Ó. Alguns foram torturados e não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Ó, vai dizer, é como se estivesse falando de Paulo? É como se estivesse falando dos outros. Então, não é Paulo. Quer dizer, eu acho que não é. Mas a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, né? Sobre Hebreus. Não assistiu? Vai lá e assiste. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Né? Estevão foi apedrejado.
cerrados ao meio, Tiago, né? Mortos ao fio da espada. Quantos? Muitos, inclusive o próprio Paulo. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. João Batista se vestia de camelo, né? Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Enfim, são tantas pessoas que pagaram um preço alto por sua fé e hoje ainda pagam, não tendo a sua vida por preciosa. 38. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí me lembro de Elias. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Lindo demais, né? É um capítulo maravilhoso. Eu falei para vocês, para mim, os pontos altos, vamos dizer assim, toda a Bíblia é perfeita e divinamente inspirada, mas eu estou destacando o capítulo 6 de Hebreus e este capítulo 11, que é muito importante para nós, né? Saber que nós somos salvos pela fé, que nós perseveramos pela fé, que nós somos santificados pela fé, porque a gente acredita que pode viver uma vida de santidade e que quando as coisas estão muito difíceis, tu te inspira nesses homens e nessas mulheres. O que a gente aprende com este capítulo 11, que já tem vídeo no canal de Hebreus? De que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos a volta de Jesus. Nós esperamos a ressurreição, a glorificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, não tem outro meio. Deus é o arquiteto e o edificador. Deus é o construtor. Pela fé, José deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Tu imagina isso? Homens dos quais o mundo não era digno. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior.